Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Oficialcast. Hoje eu tô com um atleta espetacular e um amigo pessoal, Thiago Santisteban. Ô, Camiscão, obrigado. Tudo bom? Aí. Obrigado Tudo por bem. ter vindo. Obrigado pelo convite. Cara, você tem muita história. Então, acho que vai mais de um episódio aí pra contar. Tem muita história aí no esporte, fora do esporte, bastante coisa que a gente pode ajudar a agregar as pessoas aí. E assim, hoje você estava me falando qual que é a tua meta de vida ou o teu propósito, né? Que você enxergou recentemente. E para quem não sabe, você é diabético tipo 1. Tipo 1. Primeiro, quando que você recebeu esse diagnóstico? Você tinha quantos anos? Como é que foi isso? Eu recebi o diagnóstico, na verdade eu tenho uma LADA, né, que é uma doença autoimune, é uma diabetes tardia, né, que eles chamam, né? Na verdade foi algo específico que aconteceu na minha vida, um momento emocional muito forte e que desencadeou o infarto do meu pâncreas, né? Isso faz 12 anos que eu tenho, na verdade eu tinha competido 1 ano sem ser diabético e o resto da minha vida foi sendo diabético tipo 1. Caramba! E aí, quando o pâncreas para, não tem volta. Cara, ele faliu, né? Como se fosse um coração, né? Como, na verdade, se eu tivesse tido isso que aconteceu no pâncreas, no meu coração, eu teria morrido. Entendi. Então, na verdade, o pâncreas se dá essa oportunidade de você ter uma sobrevida através de drogas sintéticas, como o uso da insulina diária. E aí você tem esse desafio hoje de associar performance esportiva com essa doença de base, né? Você estava me falando que tem muito jovem agora, criança mesmo, que está começando a te acompanhar. Explica esse fenômeno pra gente. O que você enxerga hoje que você pode contribuir? Assim, o que eu vejo hoje, assim, cara, da doença, né? Das doenças em si, né? Hoje a gente vê as doenças aflorarem mais cedo nas pessoas e muito mais, né? Na minha época, de criança, eu não tinha muito amigos autistas, né? E hoje a gente vê, né? Não tinha o diabetes tipo 1, era raridade, né? E do tempo pra cá, né? As pessoas que começaram a me procurar, a desespero assim mesmo, né? Você vê que é uma geração, assim, um pessoal que não chega aos 15 anos, talvez, né? Por esse fato de descobrir a doença, de pesquisar sobre a doença e achar, talvez, como eu disse para você, né? Como nós estávamos conversando, quando você é diagnosticado como uma doença, a gente que é mais leigo, né? Não é médico, a primeira coisa que a gente faz é jogar no Dr. Google, né? E ali, cara, as imagens do diabético, você joga imagens de diabético, é cara sem perna, é cara cego, é cara muito magro. E você não acha, né, um atleta com performance diabético tipo 1. Né? Então, quando talvez alguém manda para essas crianças a minha imagem num palco, numa preparação, né, ali acaba, acho que, despertando na criança um outro lado da doença. Né? Que se, o cara consegue ter performance num esporte, né, que às vezes a criança não tem tanta noção de quanto difícil é o fisiculturismo, mas sabe que é algo extremo, né, porque todo mundo fala que o fisiculturismo é o limite, então de repente ele consegue se encaixar no esporte que ele gosta, né, vendo que tem um cara que foi vencedor, né, porque eu fui um vencedor, porque eu sou praticamente, não conheço outro tipo fisiculturista profissional, então eu acabo dando essa esperança, essa expectativa, e isso hoje é um grande propósito que eu tenho, mudou o meu propósito, né, já estou mais velho também, já não... Né, a pretensão de ser Mr. Olímpia, 10 anos atrás eu tinha, hoje eu não tenho mais, mas meu propósito hoje é fazer o que eu amo, continuar treinando em alta performance, não parar de competir, porque é uma coisa que... você vai competir quando, Thiago? Não sei, mas eu vou competir, entendeu? Não parei. E aí buscar isso e passar para as crianças, né, hoje ser esse cara que pode ser uma referência de vida, né, não para essas crianças, assim, um cara que ela fala, se ele conseguiu, eu vou começar a acompanhar ele, porque eu vou ter esse cara como um ideal ali, e não aquele cara sem perna, magro, cego, que está na margem do computador. E se aplica a qualquer esporte, né? Qualquer esporte. Porque se o fisiculturismo é o mais extremo, é o mais difícil, né? O pessoal pesa sal, água, tudo é milimétrico. Então, se você consegue ser profissional, e você ganhou o teu Procard já sendo diabético, né? Ganhei Procard sendo diabético, e na época que o Procard era Procard mesmo, né? Não desmerecendo hoje, mas na época que você tinha que fazer 4, 5 campeonatos para você ir para um que concorria ao Procard, em que o mundo inteiro competia, né? Então, era uma época mais difícil. E o fisiculturismo é exatamente o que você falou. Então, qual o grande vilão da diabetes? Né, que é o açúcar.
que a comida, o carboidrato. Isso a gente tem que ingerir muito. Né? Então, nesse aspecto, o fisiculturismo seria os piores dos cenários. Né? E a gente, se eu conseguir, então, um cara que quer ser jogador de futebol, um lutador, um tenista, tem um tenista que é um dos melhores do mundo hoje, que é tipo 1 também, o cara também. Então, começa a aparecer alguns destaques aí que vai dando essa esperança, né, para as crianças que tinha diabetes como um abreviamento da vida. Véio. Sim. Eu tenho uma tia falecida já, faleceu com 39 anos, diabetes tipo Foi nova pra caramba. Nova pra caramba. E antes disso ficou cega. Ela judia, cara. Fez 2 faculdades já usando lupa para ler, sabe? Foi guerreira. E realmente, antigamente era um atestado de óbito. Falavam lá, você tem uma parada aí que não vai longe. E assim, e sofrida, né? Como você falou, pô, já tava ficando cega, sem pernas, às vezes amputa. Então, cara, é uma doença que é assim, eu brinco, né? Um dos meus médicos que eu passei nessas épocas todas, assim, ele quando a gente conversando sobre a diabetes, sobre o câncer, ele falou que não saberia, se fosse para escolher, qual seria pior. Porque o câncer te dá uma possibilidade de você vencer, né, e não ter mais a doença. O diabetes não te dá essa possibilidade. E o câncer, ele pode vir de uma forma que ele seja letal, fatal. Assim, você pegou câncer, cara, dá 3 meses de vida para ele, morreu. Agora o diabetes não, ela vai te judiando ano a ano, tipo, e eu por experiência, porque meu primeiro ano de diabetes não foi igual meu último ano de diabetes. O meu último ano foi muito mais difícil que o primeiro ano. Então, o que a gente tem a certeza? Que vai piorar. Né? Então, a gente tem que ter essa noção que é uma doença que vai te levando cada vez mais próximo, ainda mais se você não tiver um mental muito forte, a ter outros problemas decorrentes da diabetes, como uma depressão, de repente, porque o cara, né, começa a se entregar. Mas é uma doença, cara, é assim, nada é por acaso nessa vida, tudo tem um propósito, e cabe você aceitar e saber lidar com aquilo que Deus te deu. O pé diabético, né, que é famoso, porque a pessoa faz uma ferida no pé, não cicatriza, cara, e vai ter que amputar. O meu problema é assim, depois de um problema que eu passei, que depois a gente pode conversar, eu nunca tinha tido problema e hoje eu tenho um problema com as minhas unhas. Então, 2, 3 semanas eu tenho que ir ao podólogo, tratar do meu pé, porque senão eu não consigo nem andar direito, assim, pisar no chão, mesmo de dor nos dedos, nas unhas, tudo. Então, era uma coisa também que eu não tinha, já comecei a ter e começo a conviver com mais um problema. Né? E assim, então, o teu sistema imune tem uma dificuldade de enfrentar inflamações, infecções. Sim, né? É terrível, cara. Inflamação e infecção para mim, assim, a infecção e cicatrização, cara, é terrível. Minhas cicatrizações, depois também a gente pode falar sobre isso, eu tenho 16 cirurgias, e as minhas cicatrizações, no meio de tantas dessas cirurgias, nós descobrimos que eu não posso dar ponto. Então eu faço as cirurgias e tenho que ficar aberto. Porque a minha coagulação coagula o sangue de uma forma que parece que vai explodir minha pele e tem que abrir de novo. Então a cicatrização tem que ser aberta. Então hoje minha esposa já virou enfermeira, médica, porque ela que tira os coágulos apertando no chuveiro. Caramba. Eu queria chegar nesse assunto mesmo, porque o pessoal, quando você posta foto em campeonato, geralmente vai comentar lá de aplicação, de inflamação por causa de aplicação. Sim. E o pessoal não entende que o diabético ele tem um problema sério com inflamação, né? Isso, inflamação e também a cicatrização e tudo que envolve isso, né? Eu tenho um sério problema justamente por causa disso, e algumas cirurgias que eu tenho é justamente por isso, porque acaba causando infecções, né? Às vezes eu tenho que ser internado, antibiótico na veia, ficar dias internado, e às vezes forma a cicatrização e forma uma fibrose. Né? E isso, cara, para mim é inevitável. Eu já conto isso como um ponto certo na minha preparação. Mas também não me abalo, porque eu já entendi o processo, entendi que faz parte do meu processo e não vai ser por isso que eu vou parar de competir. Nunca vou ser campeão, talvez, mas sempre vou ser um cara que chega no meu melhor condicionamento, vou ser um cara que se destaca pela condição perto dos outros. Então eu acabo fazendo essa substituição do trabalho duro vencer aquilo que eu tenho uma deficiência genética. Exato. Então, só para o pessoal entender, quando você tem um caroço ali, é problema de infecção, de inflamação. E às vezes coisa antiga, cara, porque às vezes na preparação você tem aquela dorzinha da aplicação, mas aí passa. E aí quando você seca, que você fica no talo, aí você vai lembrar e fala, puta que pariu, tem aquela desgraça. E às vezes dá tempo de abrir e tirar, e às vezes não dá, cara. Falta 2 semanas pro campeonato, vou fazer o quê? Sim. Vou jogar tudo fora? Não vou, eu subo e tiro minha onda, brinco. O bom é que você já não se importa
com o comentário alheio. Ah, não, cara. Releva a ignorância. Né? Então, é isso que como vou discutir com o ignorante, né? Não tem como, né? Então, como que eu vou mostrar a minha vivência, meu trabalho duro, as minhas dificuldades diárias por causa da doença? Porque o fisiculturismo é muito difícil. Mas ele não... Cara, assim, às vezes as pessoas se valorizam muito, né? Porque fazer dieta... Cara, isso pra mim é muito tranquilo, é muito irrelevante. Porque para mim o mais difícil é eu cuidar da minha doença, né? Fazer uma preparação que eu não tenha maiores dificuldades, maiores preocupações. Então, e isso é uma coisa que me motiva, né? Então, aquele negócio de motivar porque eu faço dieta que eu quero, porra. Eu subo no palco porque eu quero. Sim. Então, a minha motivação é minha, né? Não é para ninguém. Então, não adianta eu conversar com você é uma coisa, eu conversar com um médico é outra coisa, eu conversar com um árbitro talvez seja outra coisa. Mas conversar com um menino de 18 anos, 19 anos que começou a tomar uma dura por semana, cara, tipo... Não tem sentido, né? Então, quem sabe quando ele tiver uns 40 anos, ele vai falar, pô, aquele cara também. O cara tinha razão. Bom, a galera geralmente tem uma regrinha na cabeça, né? Quem vai usar a insulina, que é 10 gramas de carbo por whey. Essa é a regrinha que aprende. Cara, conta pra gente como é que você consegue regular a tua glicemia. Você tem uma matemática, quantas vezes por dia você tem que testar a tua glicemia para você acertar e ter um dia legal? A matemática ela existe, né? Está nos livros, na teoria, mas a prática do diabetes tipo 1, e ainda mais desse esporte, né? Eu falo que esse esporte, a prática, ela quebra muito a teoria, né? Porque é muito individual o esporte. Ainda se um cara diabético, ele acaba sendo mais individual ainda. Então, as contas são mais ou menos aqui as teorias, mas meu dia é uma incógnita, né? Porque nós estávamos conversando, se acontece algo na minha vida, assim, uma coisa de estresse repentino, alguma coisa que não me agrade, assim, que me deixa uma coisa triste com a minha família, enfim, acabou meu dia, né? Então não tem mais regra, não tem mais contagem de insulina, porque acaba sendo números, né? Porque você me cria aquilo, uma resistência à insulina, então eu tenho que tomar mais insulina para fazer efeito, às vezes nem a quantidade de insulina faz efeito, porque você cria uma resistência tão forte. Então eu faço aplicações em cada refeição, então se eu como 6 refeições, 7 refeições, são 6, 7 aplicações no dia. Quando eu estou em preparação ainda, eu faço pré-treino e pós-treino a glicemia, a medição, porque eu preciso saber como que está a minha medição ali para não ter uma hipoglicemia durante o treino, algo assim. Então, eu me meço uma média de 6 a 7 vezes no dia, e as contagens é muito do momento, assim, né, que eu estou vivendo ali naquele dia, né. Então, eu tenho as regras básicas, quando está tudo redondinho, tem mais ou menos um padrão. Mas como, cara, nossa vida dificilmente você consegue ter uma rotina perfeita, né? Então os imprevistos acontecem e a cada imprevisto é uma nova conta ali, ver o que eu vou comer na hora, a quantidade de carboidrato que eu vou ingerir, a quantidade de proteína que eu vou ingerir, porque tem proteínas também que alteram a nossa glicemia, né? Principalmente a diabetes para o salmão. Né? O salmão ele altera a minha glicemia, tipo pimenta altera a minha glicemia. Olha só. Então você vê como são coisas individuais, que talvez outro diabético só vai aprender testando, né? Tipo assim, às vezes você demora muito para aprender, para entender, porque você fala, pô, como uma pimenta, você vai entender só que na hora que você testa, você tira o carboidrato, você troca carboidrato, você troca proteína, você troca não sei o quê, aí você fala, pô, vou tirar a pimenta, aí pum, aí você fala, caraca, a pimenta para mim tá me complicando. E é um negócio meu, talvez outro diabético a pimenta não interfira, mas para mim não interfere. Então, cara, não tem uma coisa exata, sabe? Eu tenho minhas dosagens diárias que eu faço o cálculo, mas durante o dia tudo pode acontecer. E para seguir a dieta, né? Vamos falar em preparação agora, que já está com baixo carbo, como é que você vai pisando em ovos aí? Porque como é que você administra a insulina tendo refeição sem carbo, por exemplo? A cada refeição. A cada refeição, assim, tipo, por isso tem que medir, não tem como. Porque se você medir ali e tiver uma glicemia, no ideal, vamos dizer assim, 90 ali, 80 e pouco, 100, de um diabetes tipo 1, eu digo até 150 é uma glicemia ainda legal. Então, aí pô, você não vai comer carbo, por exemplo. Aí se você tomar uma dosagem um pouquinho maior, cara, daqui 20 minutos maior você está tendo hipoglicemia. Então você tem que, no meu caso, eu penso exatamente o que eu vou tomar, o que eu vou comer e o que eu vou fazer. Então, tipo, eu vou ficar em casa agora? Beleza, então vou arriscar tomar um pouquinho mais, porque se der uma hipo, eu como alguma coisinha aqui da dieta, alguma coisa assim a mais. Ah, não, pô, vou ter que dar aula, vou ter que treinar, vou ter que fazer alguma coisa. Então, você tem que imaginar o que você vai fazer também para você fazer a dose em cima daquilo que você vai fazer na sua rotina do dia, fora você ser atleta, você ser nada, né? Então, cara, é muito
um momento, cara, não tem uma regra base. Por isso que às vezes quando as pessoas me procuram, assim, algumas pessoas têm diabetes e querem trabalhar comigo, me ensinar assim, eu falo, cara, faz assim, vai comendo, vai mandando tua glicemia a cada refeição, pesando a comida, tomando insulina para mim tentar entender o que, que aquele alimento faz no seu dia, que horas que você come aquele alimento ele faz, é muito individual, é muito louco, cara. Mas uma coisa eu te digo, cara, me fez estudar mais, me fez me tornar um cara muito mais inteligente. Assim, porque eu tive que me virar, né? Correr atrás do que eu queria, né? Ninguém ia me ensinar. Talvez o melhor médico do mundo sobre diabetes não ia conseguir me dar o resultado que eu tive, sabe? Sim. Uma coisa que dependia de mim. Com certeza. E com relação a cardio, né, como é que funciona cardio em jejum, por exemplo? É um negócio possível para você fazer ou é perigoso? Não, eu faço porque assim, aí já vamos pro meu caso de novo. Eu produzo muita glicose pelo fígado à noite. Tá. Então, normalmente eu acordo com a glicose um pouquinho mais alta. Então, Quanto que é um pouquinho mais alto? Então, 105, até 150 eu considero normal, Tá. pra mim. Aí passou de 150 já começa a ser mais alto. Então, 200, 220, pode ser que eu acorda frequentemente, assim. E aí, Fez o cardio, baixou. beleza. Aí pra mim é muito interessante, útil é até. muito útil, porque eu faço o cardio, ele tomo algum hidratante, alguma coisa para hidratar, tipo um EAA hoje que tem que vem com água de coco, alguma coisa assim. Uhum. Então você acaba fazendo cardio e cai para 130, 120, aí o meu dia rende. Tá. O dia rende mais. Assim, se eu não tiver nenhum contratempo, é quando eu me sinto melhor. Assim, meus dias rendem mais. Cara, e vamos logo pro pior assunto. Tem pior? Você teve um tempo na jaula, né, cara? Me conta como é que aconteceu isso. Foi, eu tive em 2023, né? Na verdade, o caso aconteceu em 2022. Eu tive um problema de um divórcio com 90% dos divórcios aí, né? Como posso dizer assim, né, não são amigáveis, né? Então eu tive uma relação durante 16 anos, onde eu tenho uma filha com essa pessoa. E, cara, a gente, depois que houve o divórcio, começou a ter alguns contratempos, né? Aquelas coisas normais de discussão por filho, por alguns bens, algumas coisas, né, que a gente acaba, nessas horas, né, se tornando pessoas que a gente não desconhece, né? Não digo só por ela, eu digo por mim também, né? E isso acabou gerando algumas discussões, algumas coisas conversadas que não foram cumpridas. E aí, cara, vai desgastando, vai se tornando uma coisa que te faz mal, que faz mal para a pessoa, né? Aí você está falando de terceiros que são advogados, são pessoas que não têm um coração nessa hora, né? O cara quer resolver o problema do cliente. E começou um problema entre a gente teve uma lei, ela usou um artifício da lei da Maria da Penha para tomar a distância de mim e conseguir ficar com a minha filha, com os bens que estavam no nome dela. Foi uma estratégia em que a lei permitiu, né? Não a condeno, né? Acho que ela fez o que foi orientada, mas infelizmente, né, não foi de uma forma justa, né? Foi uma forma cruel, e em que ela usou desse artifício, onde eu estava num evento, numa feira, no Mr. Olímpia. Mr. Olímpia, isso. O Mr. Olímpia estava no palco da empresa que eu trabalhava na época, representando a empresa de suplementação. E ela se aproximou com câmera que ela trabalhava no evento, fez uma foto próxima a minha, onde eu estava no palco, e eu não a vi. E essa foto que ela pegou essa foto, mandou para o juiz e decretou minha prisão, porque eu tinha me aproximado dela. Eu estava no evento, não tinha visto. Quando eu acabei de descer do palco, as pessoas me informaram que ela estava ali. Nesse exato momento eu fui embora. A feira, se não me engano, foi no mês de outubro, novembro. E ela só foi da parte disso em janeiro, né? Para você ver que se eu fosse um cara perigoso, eu não esperaria 3 meses, talvez, para fazer uma denúncia tão séria. Está correndo risco de vida, né? Que a Maria da Penha seria isso. Mas, cara, ele levou, eu acabei sendo preso, fiquei 43 dias preso. E com as minhas condições genéticas de doença, né? Ninguém mais do que ela sabe o que eu sofro com essa doença. E aí foi talvez os piores 43 dias da minha vida, né? Não só minha, mas todo mundo que envolve, né? Minha mãe, meu pai, meus avós, minha avó de 92 anos, 91 anos, né? Passei na televisão, talvez pra gente ser do meio, né? Ter
ter um pouquinho de fama no meio, as pessoas se aproveitaram Eles disso adoram também. pôr foto de um bombado na TV. Cara, puta, e assim... Bombado tatuado, pô. E daí pegaram as piores fotos minha pra botar lá, sabe? O cara de mal, folgado pra caralho. E aí eles botaram, e tipo, cara, os caras são muito manipuladores, né? Porque o que dá mídia, né? Então, ao mesmo momento que eles me mostravam na mídia, né, o meu rosto, e com a matéria, mostravam vídeos meus em campeonatos, fotos minhas, ao mesmo tempo ficava uma imagem preta, assim, um cara espancando uma mulher, como quem tá passando assim, só olha e fala, nossa, que desgraçado, o cara maldito. Então a empresa fez tudo isso, acabou manchando um pouco minha imagem, assim, mas as pessoas que me conhecem, o meio, né, tô muitos anos no meio, as pessoas me conhecem, e graças a Deus depois eu consegui reverter isso aí, nesse sentido de imagem e tudo. Mas é muito, assim, a gente estava conversando, é muito importante isso também pra gente, eu acho que eu servi como um alerta aí para as outras pessoas que podem passar isso, que é uma lei extremamente importante, necessária, mas é uma lei muito unilateral, é uma lei que, isso depois de estudos que eu fiz, pesquisas, é uma lei que mais de 90% é usada para esse tipo de fim. As mulheres que realmente precisam da lei, que são espancadas, que são assassinadas, normalmente não dão parte porque tem medo, porque sabem que os caras são loucos. Então, normalmente as mulheres que vêm fazendo isso são orientadas pelos advogados justamente para tirar benefícios em contra de bens, em contra de filhos, né? Tanto é que eu fiquei quase 6 meses sem ver minha filha por causa da Maria da Penha, ela não deixava eu ver minha filha, mesmo tendo ordem de medida judicial para ver minha filha, porque são 2 processos completamente diferentes. Então, talvez seja por isso, e foi um momento muito duro, porque, cara, um diabético tipo 1, né, passar as necessidades que o sistema penitenciário, cara, não tá nem aí nem para um cara, né, que tem saúde, imagina para um cara diabético, né? Mas até isso, Deus preparou para mim, pessoas maravilhosas lá dentro, os caras que trabalhavam lá dentro já me conheciam, já me seguiam, dentro dos possíveis deles, os caras me ajudavam no que podiam, a médica do penitenciário também já me conhecia, então o que puder me ajudar, ela me ajudou, mães de alguns detentos que iam lá, me viam, me conheceram pessoalmente, pô, então cuidavam de mim também. Foi uma experiência assim, não foi a experiência que eu desejava no meu sonho de vida, mas foi uma experiência, a melhor experiência da minha vida no sentido de vivência mesmo, né? De se tornar um ser humano melhor, um cara melhor. Foi transformador. Foi transformador, cara. Assim, ali, se fosse dividir o Thiago em 2, teria antes e depois desse caso aí. E eu falo que se a pessoa quis me prejudicar, foi a pior, melhor coisa que ela fez na minha vida. Porque ela me transformou, ela me mudou, assim, de um cara sempre legal, gente boa, do bem, um cara que jamais faria mal para alguém, mas como ser humano, mas ela me formou um homem com um caráter hoje baseado nos princípios daquilo que Deus tinha para minha vida, sabe? E foi ali que Deus revelou para mim o meu propósito, que hoje eu falo até em mudar a vida de crianças que têm essa dependência igual a minha, enfim, foi antes e depois. E dentro da cadeia, você teve algum problema com facção? Teve que fazer algum tipo de escolha ou te deixaram quieto? Não, quando eu cheguei eu fiquei em Guarulhos, né, na penitenciária de Guarulhos. Eu sou formado em Direito, sou advogado, tudo, mas tá acabando isso, né, de prisões especiais. E ali era mais uma prisão para quem tinha mídia, quem deu mídia. Então vai muito cara que da mídia tava lá. Então tinha um monte de louco tava lá. Cara que bota fogo em mulher, cara que mata filho. Então tinha de tudo lá. Ali a facção não é tão forte ali, porque teve um episódio lá no helicóptero, pousou lá para resgatar um dos caras que era o cabeça da facção. Então a facção vive lá, mas mais amena, né? E quando eu cheguei, os caras já estavam esperando por causa da mídia, e alguns caras já me conheciam lá dentro, assim, de me acompanhar em rede social, tudo. E a forma que foi dito, tudo conduzido aqui, então os caras, quando eu cheguei lá, os caras foram muito de boa, porque os próprios guardas, tudo, também já sabiam minha índola, então eu cheguei, não foi surpresa para ninguém, assim, foi a surpresa de eu estar ali, mas não por aquilo, todo mundo sabia que eu não estava por aquilo, sabe? Não, porque às vezes podia chegar uma informação errada, né? Ele então, tá aqui por causa da Maria de mulher, da Penha. então, meu medo foi esse, eu falei, caralho, tanta coisa para mim, já fiz de errado na vida, podia ter sido preso, fui ser preso por agredir mulher, cara, né? A pior coisa que tem, que jamais eu faria. Então, mas aí quando eu cheguei lá, os caras você chega, os caras te botam ali para sentar, você começa a conversar, e aí no frigir dos ovos, ali no contexto geral, os próprios guardas já estavam conversando, os policiais, quando foram me pegar, né, os caras já, tipo, mano, a gente já sabe, fica de boa, a gente já sabe que não tem nada a ver, sabe, desde o começo o negócio já fluiu assim, de uma forma que em nenhum momento levou para um lado assim de dúvida, sabe? Então foi bem tranquilo nesse sentido. E os caras sempre me deixaram... Não tomou susto? Não, nada, zero. Pelo contrário, assim, eu tive uma recepção, desde do guarda que te recepciona, até o
o guarda que te transporta, o cara que quando tem a audiência de custódia, puta, que é um dos piores lugares que você vai passar, cara, porque ali tá todos os presos do dia anterior. Então tem cracudo, tem cara puta, tem de tudo, é o pior lugar ali. E desde ali os caras já me conheciam, então, opa, vem cá, pá, vamos te ajudar aqui, quem te puder te ajudar, a gente sabe que você é diabético, não vamos ficar ali junto, vamos ficar separados. Então, cara, eu tive um tratamento, assim, especial. Foi um preso VIP. Devido àquilo que eu posto no meu dia a dia, da minha vida. Então, isso talvez, é que eu falo, né, cara, a gente não tem noção, às vezes, de onde a gente chega, né, através das redes sociais, mas as pessoas são íntimas da gente sem a gente saber. Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado, porque os caras assim, pô, já fui na tua academia uma vez, você me tratou muito bem, não sei o que. Eu falei, cara, nem lembrava, tá ligado? Então, você vê que só as atitudes do seu dia a dia contam até para um momento de desespero desse, né? Então, foi muito tranquilo, assim, eu não posso reclamar nada do meu tratamento, desde o momento que eu me pegaram até o momento que eu saí. Porra, no momento que eu saí, os caras me abraçando, me chorando, sabe? Uma coisa assim, até você fala, caraca, cara, até aqui eu vim pra cá por algum motivo, sabe? Pra mudar a vida da galera, botava os caras pra treinar lá dentro, sabe? Os caras não ficar com a cabeça vazia, sabe? Pensar em outras coisas. Você conseguiu treinar lá dentro? Consegui. Assim, a gente improvisava, né? Sim. Era garrafa PET com água, era cabo de vassoura, era corda. Às vezes a gente conseguia umas cordas, que não pode, né? Ficar lá a corda, mas às vezes tinha por algum motivo, e a gente usava nas grades, fazer remada, fazer umas puxadas. Então a gente improvisava lá. E com peso, né, das pessoas, fazer agachamento com os caras em cima. E isso foi quando eu comecei a treinar lá, treinava eu e mais um. E quando eu saí de lá, tinha uns 15, 20 caras treinando. Ah, que legal. Então, sabe, porque ali você é ocioso, né? O cara que a cabeça ali você vai para dois lados, né? Ou você abraça o capeta ou você abraça a Deus. E muitos abraçam o capeta, cara, porque ali é propício para isso, muito mais para isso, né? E ali, de uma certa forma, eu consegui ali agregar uns caras que se eles saíram já, provavelmente devem estar treinando, mudaram o estilo de vida aí também. Bacana. Cara, e como é que foi lidar com a diabetes lá dentro? Porque assim, aqui você, fora desse ambiente, você mede a hora que você quiser a tua glicemia. E lá, você podia medir quantas vezes por dia? Você administrava que tipo de insulina, quantas vezes? Como é que foi isso? Cara, isso aí, mano, não tem jeito, né? Porque aí é o sistema, né? Aí, por mais que eu tinha médico, eu tinha laudo, as insulinas, assim, ou minha mãe trazia as insulinas ou usava a que tinha lá. E a que tinha lá, cara, a insulina pra mim é como se fosse uma água mesmo. Nada, zero efeito. E isso pra mim foi o mais difícil, porque a sorte, assim, meus pais são advogados, então eles me visitavam como advogados também, fora da visita, né? Então minha mãe, coitada, assim, ela ia 3 vezes por semana lá visitar, cara. E aí ela ia me acompanhando nesse sentido. Puta, mãe, tô mal, tô precisando de mais insulina, tá acabando, tô tomando muito, sabe? E aí eu tinha a médica que tava lá também no penitenciário, também me ajudou muito nesse sentido, ela me sacava da cela, às vezes, pra ficar na enfermaria, quando tava passando mal. E assim, os 2 primeiros dias que eu fiquei lá, os 2 dias eu fui pro hospital. Assim, já praticamente em coma, né? 600, 700 de glicemia. Caramba. Nos 2 primeiros dias. E você falou que a parte emocional afeta muito, né? Pra mim é o que mais me afeta. É pior que acho que se eu comer uma barra de açúcar aqui, é o meu emocional. O emocional, ele acaba com a minha diabetes, assim, no sentido de rapidez de variação e resistência. É 2, 3 dias para me voltar ao normal, quando dá alguma coisa de emocional. É muito foda. Então, e lá era 100% emocional, né, cara? Porque você fica ali, a tua cabeça, meu, é horrível, né? A sensação é desesperadora, assim mesmo. Você passar por aquilo, eu acho que você fazendo algo, para você passar por aquilo já deve ser difícil. E aí você passar por aquilo sabendo que você, né, não fez nada, tipo, pra mim na minha cabeça isso era só coisa de filme, de novela, né, cara? Tipo, o cara ser preso inocente. Cara, então, pô, passava na frente dos penitenciários, pra mim tem que jogar uma bomba e matar todo mundo. E naquele momento eu tava ali dentro, eu podia ser todo mundo, né, cara? E eu não fiz nada. Então muita coisa mudou na minha vida e a diabetes, a cabeça ficava o dia inteiro pensando em coisas ruins, né? Dos piores cenários, né? Você tirar sua vida ali, como que eu faço, cara? Não vou ficar mais aqui, o que eu tô fazendo aqui? Só que você não achar nada nem pra você tirar sua vida, então é desesperador, sabe? Então isso me fez ficar muito ruim, tanto é que eu fui 2 vezes pro hospital e depois eu prometi pra mim que eu não ia mais pro hospital, porque cada vez que você vai pro hospital é muito constrangedor, cara. É muito constrangedor. Porque você vem o pessoal que faz a escolta, né? Eles não são policiais, um pessoal de escolta. E eles têm que se despir, têm que ficar, porra, abaixado. É uma situação, assim, pra sua honra, assim, que você que é um cara decente, é um cara que não fez nada, você sente demais isso. Você fala, cara,
não é possível estar passando isso. Então, e Não, aí... eu tô passando mal, né? E aí tu tem que passar por isso. Tipo, tô passando mal, cara, não fiz nada, tô um lixo, vou morrer como mendigo. Você pensa, cara, vou morrer como mendigo. Você fala, vou morrer aqui dentro como mendigo. E aí, quando você é transferido para o hospital, você é transferido, às vezes que eu fui de ambulância, porque eu tava muito mal, né? Então, nem os caras quiseram me levar, porque eu falei, pô, esse cara vai morrer dentro da viatura aqui, e quem assina é eles, entendeu? Então os caras chamavam assim, o resgate e tudo, eu ia. E quando eu chegava lá, cara, era mais constrangedor ainda. Porque você fica algemado, porra, são 4, 5 caras de fuzil, que é aquele negócio de escolta, os caras têm que ir. Aí você chega no hospital e a imagem que eu passo com uma criança hoje, né, ou você chega num lugar que está de regata, a criança te olha, e você vê que as crianças te olham com uma admiração, uma cara assustado, aí as crianças estavam me olhando com um olhar de, cara, que é esse cara algemado, perigoso, sabe? Então isso é muito constrangedor. Então, a segunda vez que eu fui no hospital, eu falei, cara, chega. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer dentro da cadeia como vagabundo e seja o que Deus quiser, porque eu não venho mais pra cá. Você até pensa, pô, o médico, a enfermeira aqui, estão nem aí pra mim. Mano, Eu vim como eu sou presidiário. vagabundo, sou vagabundo, cara. Sei lá, o cara quer saber se eu sou inocente, ou se eu matei, sou um estuprador, se eu sou um matador. Então você é tratado como um lixo, né, cara? Então isso me constrangia demais, assim, perante o meu caráter. E eu falei, cara, não vou passar mais isso. Então depois da segunda vez que eu fui no hospital, que foi no segundo dia, eu fui 2 dias pro hospital, eu falei, cara, não vou mais. E aí, às vezes eu tinha crise lá dentro de desmaio, de alguma coisa assim. Os próprios presos me ajudavam, faziam barulho, aí vinha o pessoal da enfermaria, me levavam pra enfermaria. E, cara, aí o meu corpo foi meio que se adaptando. O nosso corpo é adaptativo, né, cara? Sim. E aí o meu corpo Mas foi porque adaptando. a mente quis. Senão você ia É, continuar indo pro hospital. sim. Cara, é uma briga mental em como tudo, né, na nossa vida, né? Assim, ainda mais a minha diabetes, a mesma coisa. Cara, isso foi muito engraçado, isso fisiculturismo, como o esporte me ajudou nisso também. Porque lá dentro, depois eu coloquei na minha cabeça que eu estava numa preparação. Tá. Eu coloquei na minha cabeça que eu estava numa preparação. Que, tipo, todo mundo fala pra mim, 30 dias você sai, 30 dias você sai. Então eu botei 30 dias, que eu ia fazer uma preparação de 30 dias. Então eu comia as mesmas coisas, os mesmos horários, as mesmas quantidades mais ou menos, com a mesma dose de insulina, fazia meu cardio de manhã na quadra, ficava andando, treinava. E isso foi me deixando naquela ansiedade de palco, sabe? Pô, tá chegando. E quando passou os 30 dias... Vou sair no shape daqui. Vou sair bem, vou sair tranquilão. Tirei umas férias que eu precisava. Entendeu? Assim, tipo, umas férias que eu digo assim, um descanso de corpo, de hormônio, de treino, sabe? Eu comecei a entender isso, mas eu estava numa preparação. E quando passou esses 30 dias, aí começou a ficar um pouco mais difícil. Porque todo mundo falava pra mim, não, você não fica mais que 30 dias, você não fica mais que 30 dias, isso aí é 30 dias. E, cara, quando passou os 30 dias, aí você começa a ver os caras, eu tô aqui há 3 anos, tô aqui há 4 anos. Aí você fala, meu Deus do céu, cara, fudeu. A justiça é lenta, sabe, meu advogado tá comendo bola, sabe, aí começa aquelas confusões mentais, mas assim, essa minha cabeça de atleta foi o que me levou até o fim ali, cara. Assim, foi exatamente isso. Quando eu virei a chave lá dentro, falei, cara, eu vou tratar isso aqui como uma preparação. E foi assim até o final. E você tinha me falado que você prefere hipo do que hiperglicemia, né? Quais são os sintomas, assim? Cara, assim, eu vivo mais propício a ter hiper do que hipo. Mas por que Por que eu conta da doença. Por que que eu prefiro, às vezes, aumentar minhas dosagens de insulina? Porque a hiper, em mim, ela causa uma resistência à insulina muito forte, ela me causa dores estomacais muito fortes, assim, dor de ter que deitar, posição fetal, assim, sabe, para ver se a dor passa, porque são dores horríveis, formigamento, vista embaçada, assim, então é muito ruim você conviver com uma hiper. Então eu prefiro ter a hipo, que eu consigo controlar através da comida mais rápido. Se me dá uma crise de hipo, em 20 minutos eu resolvo. Se me dá uma crise de hiper, às vezes é 2 dias para me resolver. Entendi. Então eu prefiro tentar, às vezes, pesar um pouco mais a mão na dosagem de insulina do que deixar e às vezes comer um pouco mais de carboidrato, às vezes beliscar uma besteira e ficar com uma hiper que pode me durar, às vezes, 2, 3 dias. Porque a insulina não faz isso, ela não deixa voltar tão rápido. Então acaba sendo um processinho ali de 2 dias, 3 dias para mim conseguir regredir e ter uma vida normal de novo, né? E aí me incomoda muito, porque as dores abdominais que eu tenho são dores insuportáveis, assim, e é dor de ter que deitar, assim, eu ter que parar o que estou fazendo, às vezes encostar 10 minutos, 15 minutos, de não aguentar ficar em pé. E o pessoal às vezes tem o susto da hipo, né? Então fala assim, não posso correr o risco da hipo. Mas, pô, a hiper é muito pior. É muito pior. Porque a hipo, assim, lógico, a pessoa que, o fisiculturista tomando insulina por outro propósito, quando o cara dá hipo, é desesperador, o cara pode se fuder mesmo, pode morrer.
Agora, a gente que é diabético, que já convive com isso, independente da insulina, né? Então, na minha opinião, se torna uma coisa mais fácil de manipular, vamos dizer assim, uma coisa mais rápida, mais pontual. Pega um sachêzinho de mel ali, põe na boca, E outra coisa que eu não tenho é desespero, porque, por exemplo, um cara que é fisiculturista, que usa insulina, quando começa a suar frio, começa aquela piscada mole, o cara começa a ficar desesperado. Para mim, não. Para mim já é uma coisa normal. Então eu comecei a suar frio, começou aquela piscada mole, às vezes pela minha cara, assim, meu rosto, minha mãe, minha esposa já olha e fala, você tá bem? Eu falo, não tô, mas tô tranquilo, porque eu sei que controlar. Então, às vezes minha glicemia chega a 30, 27. Eu sei que eu tenho meia hora para resolver. Um pós-treino ali, às vezes já cheguei ali, no meio do treino, eu falo, não, minha esposa ela fala, não, você tá bem? Eu falei, não tô, mas eu vou acabar de treinar, fica tranquilo. Aí vai medir lá, tá 27. Você não tá... Eu já usei a insulina, né? O básico de qualquer cara que treina. Não só em mim, mas como em vários atletas. E, cara, eu parei de usar porque uma vez eu fui medir e tava 30. E aí eu tava na faculdade na época, daí eu fui falar com o professor, o que acontece assim, insulina, glicemia 30? Ele, abaixo de 30, chance de você entrar em coma, né? Coma, vou parar dessa merda. Acho que é melhor enquanto dá tempo. E é uma sensação muito doida, né, cara? Você fica dopado assim, parece que parece que você tá bêbado mesmo, e você fica lento, você fica letárgico. Então, cara, às vezes pra você pensar e agir, cara, demora 5 minutos. E o erro do cara que tá fazendo por conta é que ele vai tirar um cochilo, né? Cara, e é um cochilo muito gostoso, se você deixar. Só que, porra, você vai pro saco. Você não acorda. Porque quantas vezes eu já não tô em 60, 55, aí você dá aquela sentadinha, 5 minutinhos eu vou deitar. Porra, só que, cara, seus 5 minutos pode ser o seu caixão, né? Então, às vezes eu faço isso. Mas, assim, é meio que consciente e inconsciente, né? Porque eu sei que pode dar, mas eu sei que meu sono não vai durar mais que 5, 10 minutos. E é um soninho ali que você tira tão gostoso, que aí quando você acorda, depois você come alguma coisinha, puta, você tá novo, né? Mas é muito perigoso, mas isso é por experiência própria de vida da minha doença, né? Não por uma ocasião assim de experimento, de ganhos, que aí a coisa é muito pontual, né? Às vezes o cara não sabe lidar com a doença, dá esse soninho no cara, o cara encosta ali e já foi, né? Não dá tempo nem do cara pensar em mais nada. Porque eu falei, entre pensar e agir demora muito, né? Sim. O estado letárgico que você fica ali, né? Então às vezes você fala assim, pô, vou pegar um copo d'água. Aí você fala, puta, vou pegar um copo d'água. Pô, vou pegar um copo d'água. Aí, puta, vou pegar esse copo d'água. Pô, nesse meio tempo aí já pode ser o suficiente pra você ir pro saco. Né? Você não conseguir levantar mais. Porque é uma coisa assim letárgica mesmo. Você fica bem, aí você fala, não quero fazer nada, deixa quieto aqui. E aí, corre perigo. Cara, e você consegue usar GH? Uso só, assim, o meu gosto do GH é pra usar em off-season. Tá. Dou muito bem com o GH em off-season. Mas assim, hoje... Porque ele é hiperglicemiante, né? Ele arrebenta minha diabetes. Só que eu prefiro usar no pré-contest justamente por causa disso. Tá. Porque eu consigo comer mais, assim, com o passar do tempo, ele vai me causando, assim, a minha hiperglicemia acaba sendo, assim, por causa às vezes o carboidrato sai baixando o carboidrato, ele vai jogando a hiperglicemia do GH. Então, o que seria a hipoglicemia? Fica tipo um balanço ali do GH me dando uma hiper e a comida você vai tirando semana a semana, vamos dizer assim. Então, acaba sendo um balanceando legal. Você chega melhor no final porque você tem mais energia. Mais energia, exato. Você não precisa, você controla melhor por causa que um joga para cá e o outro joga para lá. Então você consegue achar um meio termo ali. E uma outra coisa que me dá muita hiper é clenbuterol. Cara, o clenbuterol é terrível, cara. Ele é assim, é pior que o GH 1000 vezes, assim. Caramba. Começar a tomar, já saber que, cara, as 2 primeiras semanas que eu tomar vai ser, assim, terríveis. Vai passar mal. Passar mal. Acordar com 500 de glicemia. Caramba. Acordar com 500 de glicemia. Então, você fazendo cardio, comendo pouco, diminuindo o carbo, tudo, você vê que é do medicamento mesmo. E assim, aquelas 2 semaninhas de resistência ali que o teu corpo vai adaptando, vai se adaptando, e depois já era. Pra você ver como o nosso organismo se adapta, né? É o cortisol, né? E joga lá pra cima, cara, e vai pra 500, você acorda em jejum com 500. É impressionante. E aí, quando você acorda numa situação dessa, você já manda insulina e faz já manda cardio. Rápido e vou pro cardio. Mas assim, a resistência é grande, manda rápida e faz manda cardio. Rápido, Manda tipo... Não, você que não tem diabetes não faz isso. Cara, põe em cima da esteira, cara. Mas eu faço isso porque justamente está muito alto. Né? Sim. Então, se baixar, vai baixar para 300. Tá. Que já está alto pra caramba ainda também, entendeu? Então, eu faço isso porque aproveito já o cardio, que já vai, né, fazer minha glicemia ali dar uma baixada,
já joga insulina para potencializar isso, mas vai baixar para 300. Então, quer dizer, ainda vai continuar alta no dia. Então, isso são 2 semanas a 3 semanas que é esse processo que eu já sei, então que eu não posso me abalar mentalmente, porque uma coisa que é ruim pro diabético é isso. Você está na mesma preparação, fazendo dieta, aí pô, você mete a glicemia 300. Pô, você fala, caralho, já perdi meu dia da glicemia. Perdi meu dia de rendimento, de absorção de alimentos, de treinamento, né, performance. Então, no começo eu ficava muito nisso, né, cara? Puta, que desgraça. E aí isso vai piorando, porque você começa a se cobrar, é uma coisa que não tem jeito. Você entra na noia, porque você não tem jeito, vai fazer o quê? Aí quando eu comecei a ter essa percepção assim de, cara, é o processo, vamos tirar onda, vamos fazer o que eu gosto. Aí as coisas começaram a mudar, e eu comecei a ter mais prazer, não me cobrar tanto e ter mais resultado, né? Porque o resultado vem mais fácil, porque era uma coisa que eu tirei um peso, assim, que eu tirava de mim, de me cobrar, né? Pô, o que eu tô fazendo de errado? Não, você não tá fazendo nada de errado, tô fazendo o que tem que fazer. Mas isso é errado é porque faz parte do teu processo, então respeita que vai passar. E outros hormônios, assim, também influenciam? Cara, assim, a texto me faz muito bem. Texto alta pra mim, cara, a gente evita até falar, porque senão quem tem diabetes vai sair. Mas, assim, teoricamente, né, se a gente for pensar, a diabetes é uma doença que, né, vai baixar a sua testosterona, né, é uma doença catabólica, né? Sim, sim. Então, se a gente for pensar por esse lado, a testosterona faz total sentido na vida do diabético, né? Tá. Então, eu me sinto muito bem com a testosterona em 1500, 2000 ali, pra mim, cara, viu, ótimo. E não... Eu pergunto assim, hormônios que afetam o humor. Não tenho nada. Não? Trembo, esse negócio da trembo, assim, não, cara, pra mim é bem de leve, assim, não sinto 0, 0, 0. O clenbuterol já no começo me deixava muito estressado, mas eu já acho já mais que era por causa dessa questão de ele mexer na minha glicemia, eu ficar naquela noia de querer controlar e não conseguir. Então eu acho que o clenbuterol me deixa um pouco mais assim, vamos dizer assim, eufórico, nervoso, agitado, mas eu acho que é mais por causa desse sentido que ele causava na minha diabetes, né? Porque depois, hoje, já controlo isso e não tem problema. E hoje também eu não utilizo mais, hoje já de um tempo pra cá já venho utilizando o que o bebezinho divulgou aí, né? Que o SWPP lá, que o pessoal tá usando. Ah, você tá? Eu já uso, já faz tempo, cara. Já uso ele desde 2023, eu tô usando ele. Sloop. Sloop. Porque ele me dá uma condição de pele, uma qualidade muito boa e não altera a minha glicemia. Olha só que maravilha. Aí já pra mim foi... porque ele melhora a eficiência da mitocôndria. Cara, exatamente. Outro que eu uso muito é o Most, que também, depois que eu comecei a usar, melhorou muito minha resistência à insulina. Então esses picos que eu tenho de insulina, que me demora 2, 3 dias para voltar, já demora um dia, já demora às vezes no próprio dia e volta, por causa dos mitocôndrias e todo o contexto. Então você vê que, cara, esses peptídeos eu acho que é o futuro do fármaco, né, das indústrias. Não, assim, a reta trutida até eu já encomendei uma. Porque você vê os caras falando assim, o Nick Walker, né, falando, porra, foi a preparação mais fácil da minha vida e meu melhor Não sinto fome, não passo perrengue, porque o problema maior acho que tem 2 problemas fisiculturista, assim, o mental e o digestivo. Uhum. Né? Então, tem muita gente que não se associa a isso. Eu falo, a grande genética do fisiculturismo está no intestino do cara, na digestão do cara. Não está no físico, nos aspectos Com físicos. certeza. Porque o cara pode ter um puta shape, mas se tiver uma digestão ruim, daqui 2, 3 anos a carreira do cara acabou. Então, se você se preocupar com a parte digestiva, eu acho que é a coisa mais importante no fisiculturista é a gente cuidar mais da parte mental e da digestão para você ter uma longevidade, né? Não para você ser um Mr. Olímpia, de repente, por genética, mas para você continuar sendo um Mr. Olímpia, entendeu? Então, porque a maioria dos caras que eu começava a conversar, os atletas gringos da era de 2010, Jay, Dennis James, que foram alguns treinadores que eu tive, os caras pararam por causa de comida. Os caras não aguentavam mais comer, não tinha mais condição de comer, não conseguia ver comida. Então... e foi a era mais freak, né? Então... Coleman e companhia... absurdo. Bacia de estômago, comida. Então, mas por quê? Comia muito, só que acontece. 1 ano fazendo aquilo, você aguenta. Agora, se um cara não tiver uma digestibilidade boa, 3, 4 anos, o cara tá acabando a carreira, cara. A gente vê hoje o exemplo que a gente sempre escuta é o Rafa. Vira e mexe, tem problema digestivo, tudo, cara. Porque foi um cara que começou novo, comendo pra cacete, porque todo mundo falava que ele tinha que crescer. E agora o cara já começa com novinho ainda, 30 e poucos anos, já tem problema digestivo, né, de lá de trás. Então eu falo, o cara que tem a genética no fisiculturismo é o cara que tem uma boa digestão e o cara que tem uma cabeça boa. Esse é o cara que vai competir até os 50 anos em alta performance. É verdade. Porque o físico, muita gente tem condições boas, muito tem genéticas privilegiadas, mas se o cara não conseguir comer e não ter a cabeça boa, isso não vai valer de nada.
Tem muito cometa que passa, né? Quantos caras O bons cara, você não viu? porra, Cadê nossa. aquele cara? Some. Sumiu. Ah. E esse é um dos grandes motivos, mental e gestão. E com relação ao fato de você ser diabético, você faz um check-up rotineiro a cada quanto tempo? 3 meses. 3 meses? 3 meses. Eu tenho alguns médicos, né? Dr. Arthur, que é amigo nosso, tem o Dr. Fernando, tem o Dr. Elzo, que é um médico que me acompanha também, que tem me ajudado demais na minha parte de longevidade, assim, né? De continuar mantendo a performance. É um cara muito inteligente, é um cara que ele é nefro e foi diretor do HC muitos anos e tem me ajudado muito. Então eu tenho alguns médicos, então eu sempre vou pedindo exame, sempre vou passando na mão dos 3, cada um dá uma sua pitada ali, para aqui, ó, não, tá tranquilo, vai, breca, faz isso. Eu sempre vou escutando e sendo orientado, né, cara? Porque, assim, já fiz muita loucura, assim, né? Nunca fui um cara abuser, assim, né? De drogas, de nada. Uhum. Sempre fiz o que tinha que fazer, independente da doença, né? Isso eu sempre deixei claro para os meus treinadores, para os meus coaches, que, assim, cara, esquece minha doença e me prepara. Deixa que minha doença me cuida. Você né? se vira. Eu me viro. Não queira pisar menos ou mais por causa disso. Deixa que o problema é meu. E sempre esses médicos me ajudaram, assim, me ajudam. Ainda eu consegui ter uma saúde ainda que ainda dá para brincar mais um pouco ainda. Quem que te ajudou, assim, com relação a coach, a lidar com a diabetes? Teve alguém que já foi diabético e que foi teu coach? Com quem que você pegou essa expertise? Assim, de preparação não, mas eu fui atrás, logo que fui diagnosticado, o Rony Roquel, que é um atleta dos anos 2000 ali, que teve bastante destaque, é um atleta alemão, o Gunter, que ficou conhecido por ter ganhado o correio do Ronnie Coleman. Esses caras são diabéticos tipo 2, né? Foram caras que conquistaram a doença e talvez pelo uso no próprio fisiculturismo, isso é muito, muito normal, né? Os atletas virarem tipo 2. E foram os caras que me ensinaram. GH. Isso aí, tipo, se você não... E assim, hoje ainda nem tanto, né, Caminho? Mas 15 anos atrás, nós estamos falando, porra, não tinha esse de fazer exame. Que atleta fazia exame, caralho? Não fazia. Não fazia, cara. Se fizesse, fazia uma vez a cada 2, 3 anos. Não, fazia só hemograma. Hemograma, isso. O cara não fazia uma imagem, não fazia nada específico. Então, cara, abreviava a carreira dos caras porque os caras abusavam, né? Só que sem controle, né? Tipo, hoje a gente abusa, mas você faz um exame, deu um sinalzinho amarelo ali e o cara já, opa, peraí, que eu tenho que brecar. Se você for um cara inteligente, você vai brecar e depois você volta. Porque tudo é reversível também, né? No nosso caso. Então o Gunter e o Rony Roquel foram 2 caras que eu fui atrás. Um cara que eu sempre busquei muito, pesquisei muito, que entende demais, assim, da parte metabólica, assim, também, é o Palumbo, David Palumbo. Tá. Foi um cara que eu sempre aprendi muito, assim, vendo vídeos, comentários, falando. E teve uma época, isso dos anos 2015, 2016, tinha uma fisiculturista, agora que eu lembrei dela, que era bodybuilder mulher, diabética tipo 1, que era preparada pelo Palumbo. Então ele fazia muito, assim, entrevista com ela, tudo. E, cara, eu fui pesquisando isso, buscando vídeos, tudo, e aprendendo muito com o que ela falava, os dois conversavam, porque ele é um cara muito inteligente e ela era uma doente, né? E ela chegou no Olímpia, competiu no Olímpia há alguns anos, tudo, como bodybuilder. Então foi a mulher também que eu escutei muito, mas eu não tive contato, assim como eu tive com o Gunter e com o Roquel. Mas meus outros coaches todos faziam o que tem que fazer, assim, nunca... Assim, o Chad era um cara que sempre perguntava, tentava manipular alguma coisa sobre insulina. O Milos era um cara que manipulava muito a insulina de acordo com o que estava a fase da preparação e com meus números que eu passava para ele em relação de índice glicêmico durante o dia. E o Jorge Fará, que foi meu último treinador, que eu competi com ele no último campeonato, ele é um cara que preserva demais a saúde, cara. Então, para tudo ele tem alguma coisa ali para preservar tal coisa. Ele é um cara muito saúde, assim, que acho que ele teve câncer. Então, acho que por esse motivo também. Mas foram os 3 treinadores que eu tive ali que talvez deram uns pitacos, assim, na parte da insulina. Agora, você já passou por vários caras muito bons, né? Passei, cara. Graças a Deus, assim, Deus me deu condições de ir buscar, né? Por isso que eu falo, cara, eu não fiz besteira, assim, loucura, porque o primeiro cara que eu fui buscar foi o Dennis James. Então, quer dizer, cara, era loucura, mas dentro do nosso meio, tipo, o que eu vi os caras fazendo aqui, que eu achava que o Dennis James na época estava me enganando. Na preparação eu falava, cara, esse cara não passa as coisas, cara. Porque era muito menos dose do que os caras usavam, eu comia muito mais comida do que os caras comiam, e tipo, eu não fazia tanta manipulação loucura assim que os caras faziam, e fui buscar campeonato e comecei a ganhar de todo mundo.
Eu falava, caraca, tem alguma coisa errada, porque de chegar ao ponto de falar, cara, esse cara tá me enrolando, ele só quer meu dinheiro, esse desgraçado. E na verdade, depois você vai passando pros outros treinadores, vai aprendendo, vai tendo experiência, você vê porra, que era aquilo mesmo, sabe? Não tem segredo. Então, minhas preparações nunca sofri numa preparação, a não ser nos dias da diabetes ataca mesmo. Mas minhas preparações são muito tranquilas, assim, graças a Deus. Chegou a pegar a época que os caras tomavam uma cartela de Hemogenin por dia? Ah, eu peguei, mas assim, eu peguei os caras fazendo, porque eu treino há 28 anos, né? Então eu peguei a academia que eu treinava Antunes, treinava Laroque, Paulo Lima, esses caras eu vi tudo, né? Assim, os caras são mais velhos que eu, então eu era um moleque que via os caras. E esses caras dessa geração, mano, era 10 comprimidos por dia, 8 comprimidos por dia, 16 aplicação por dia. Já chega a fazer aplicação de 16 no estrol da bujãozinho da Zambon num dia nas costas do cara. Caramba. 1 ml cada ponto. Por isso que eu não competia, cara. Porque eu via isso e falava, cara, não use isso, é louco, cara. Não estou disposto. Né? Não dá. Para os caras chegarem a ganhar um pote de whey velho na época, eu falei, não, cara, você é louco, não dá. E eu vivi isso aí, cara. Então, depois que eu fui entender, foi quando eu comecei com o dedo, por isso que eu falei, cara, pô, eu tomo 3 Winstrol na semana, os caras tomavam 16 num dia, cara, tem alguma coisa errada. E aí... mas é engraçado, porque assim, aconteceu muito, vários amigos nossos, né, foram se preparar ali com o Cris, e quando receberam o protocolo, eu falei, porra... sacanagem, tipo... Pô, um amigo meu, o Cris passou 50 mg de Deca por semana. Tinha texto junto, mas a dose de Deca era 50. Eu falei, cara, tá de sacanagem. Não, isso do aqui meu avô, velho. Mas pra você ver como que era, né, cara? Porque a minha reação era exatamente, 3 estanos por semana, tipo, 150 milhões de estanos. O cara toma 16 um dia. Alguma coisa tá errada, cara. Aí, sei lá, tipo, 2 enantato por semana. Depois tirava enantato, tomava 3 propionato. Sabe, umas coisas assim que você fala, o cara tá me zoando. E comendo, sabe? Eu nunca zerei carbo, cara, na minha vida, você acredita? Mesmo andando diabetes ou depois, eu nunca zerei carbo, porque eu tenho uma facilidade de secar mais fácil. Então, acho que por esse fator, eu nunca zerei carbo na minha vida. Então, eu vi os caras passando fome, se arrastando na academia. Pô, tô zero carbo 3 semanas, 4 semanas. Eu falava, cara, esse cara tá me enganando, esse filho da puta. Tuchando comida. Mas daí subia no palco, dava bom? Então, mas você só vai ter noção na hora que você fala. Porque o dia, eu lembro que esqueço, cara. O primeiro campeonato que eu vim competir aqui em São Paulo, eu morava no Rio. Eu vim competir aqui em São Paulo, era o Pinduca, era o presidente da federação na época, o Alex Frango estava no backstage, e ele me viu assim e falou, caralho, teu shape tá diferenciado, mano, tá bem pra caralho, não sei o quê. Aí eu tinha o cronograma ali que o Denis tinha passado pra mim, de comer as coisas, tudo assim. Aí ele falou pra mim, na época, ele falou pra mim, pô, dá um golinho de coca antes de aquecer. Uma coca normal. E a hora que eu fui beber a coca, o Alex, não, cara, teu shape tá da hora, não faz isso não. Eu falei, não, cara, mas o cara passou pra mim e falou, não faz isso não, cara. Vai embaçar teu shape, pode dar estômago, não sei o quê. Aí eu falei, pô, tá vendo? Eu já fiquei aquela dúvida, falei, caralho, faço ou não faço? Não sabia nada de fisiculturismo. Aí eu falei, caralho, foda-se, vou tomar, o cara mandou, porra, tô pagando o cara. E aí depois você vai vendo, né, que a falta de conhecimento que o pessoal tinha, né, de às vezes zerar carbo, dias, né, tipo, ficar 3 dias sem água. Água destilada. Água destilada, pô. 3 dias sem água. Tipo, umas coisas que eu questionava, às vezes. Aí sobe retido. Então, segurava água pra caralho. Aí você fala, pô, o cara é cheio de água, ficou 3 dias sem beber água. Então, pra gente que não entendia na época, você fala, caramba. Aí você questionava os caras, cara, não tem, nem sódio muito, eles manipulavam muito, porque se você faz o trampo bem feito, cara, a última semana, pra mim, é a última semana, entendeu? Tá pousando o avião. É isso aí. Você dá alguma coisinha, você manipula, mas, cara, você não faz nada drástico, porque é aí que estraga o shape. O que você tem que fazer de muito drástico, o risco de dar errado é muito grande. Então, eu sempre fiz isso, e como eu sempre fui um cara muito metódico, fazia 100% do que tinha que passar, então eu chegava nas últimas semanas, era muito manipulação de quantidade de água, mas nunca tirava carbo, zerava carbo, eu nunca fiquei um dia na minha vida sem carbo, sabe? Então, eu via isso, eu falava, pô, tem alguma coisa errada. Mas aí você vai vendo os resultados, vai vendo as coisas acontecer, e aí depois eu mudei de treinador, aí você conversa, aí você perguntava pros caras de água destilada, os caras, água destilada? Por que água destilada? Tipo, o que é isso? Aí você viu os caras tomando na academia Potenai, o Cassandro foi, cara, pô, Potenai, vamos ficar, Potenai? O que é Potenai? Aí eu passava o que tinha nos compostos, você é louco. Você quer morrer, cara? Mas tirar cocaína é melhor, pô. Os caras falam. aí você começa a ver que, tipo, as loucuras que o pessoal fazia aqui, que lá os caras não faziam, né, cara? Então por isso que a gente viu muita gente ou abreviar a carreira aqui cedo, ou muita gente morrendo cedo, né? Sim. Porque aqui a gente fez muita loucura, cara. A galera ali do começo dos anos 2010, ali, né, que começou a vir umas informações dos Estados Unidos, é mais fácil, o pessoal começou a acelerar demais, né? Foi essa, pra mim, acho que foi a geração talvez que tenha mais abusado
foi essa geração de 2005 ali até 2012, 13, que foi quando a gente teve acesso às coisas, né? Isso. Porque antes era só revista. Aí começou a ter internet, começou a ter fórum, começou a ter um negócio, porra, e aí acho que foi a pior época. E eu peguei bem essa fase, essa transição, assim, eu tava ali começando a competir, né? Mas graças a Deus na época, eu fiz minha vida primeiro para depois competir, né? Eu busquei minha vida profissional, trabalhar, conquistar, ter dinheiro para poder fazer as coisas. Uhum. Então, eu já estava com meus 27, 28 anos, eu tive condição, paguei o Dennis James, paguei o treinador e fui aprendendo com a prática, né? Isso você já aprendeu, saiu com o Jenny James? Já o meu primeiro treinador que eu comecei a competir foi com ele. Caramba. Então, o Jorlan me ajudou na primeira competição no Rio, no Mr. Rio, e depois eu já estava com o Dennis já. Então, eu ia treinar com o Jorlan, fazer as coisas com o Jorlan na época. Na Radar? Não, ele morava na Ilha do Governador na época. E eu ia da Barra até a Ilha do Governador para treinar com ele. Falei, neguinho, isso me deu trabalho, velho. Mas, graças a Deus, pô, foi um cara também muito especial, que ajudou bastante também. Qual foi o teu melhor shape, assim, o campeonato que você mais ficou satisfeito? Foi em 2017, no ano que eu peguei meu Procard. Teve três campeonatos. O Arnold Ohio, que na época era o Arnold Ohio, não tinha as competições todas, que eu fiquei em terceiro até os 100 quilos. E na época não tinha brasileiro que tinha alcançado isso daí, só o Alex dos Anjos tinha ficado em quarto, eu acho. E eu fiquei terceiro. Então, pra mim foi, a sensação assim, tô no caminho certo. Na época eu tava morando nos Estados Unidos, tava treinando com o Gustavo Badel. Então eu tive um cara presencial comigo de treino e preparação. O Gustavo me preparou, a gente treinava junto. O cara foi assim, fantástico. Logo depois eu voltei pro Brasil e comecei a trabalhar com o pessoal do Quiet. Aí eu fui competir o Sul-Americano e o Campeonato de Aruba, né? E esses dois campeonatos foram, assim, um campeonato que, assim, o Julião estava presente na Argentina, foi um Sul-Americano. Lá eu ganhei a categoria e fiquei em segundo no overall. E eu lembro que eu estava no backstage, isso aí você pode comentar com o Julião. Eu lembro que o Julião, a gente estava de roupa, o Júlio, não fui com ele, né? Assim, nós nos encontramos lá. Uhum. Eu lembro que a hora que eu tirei a roupa, eu estava de sunga, ele tinha dado uma volta assim, o Julião, aí ele catou, chegou para mim assim e falou, Thiago, não sei, mano, mas tá todo mundo te olhando, tá todo mundo falando de você, eu passei, todo mundo falou de você, todo mundo tirando foto e vídeo, falou, aproveita que hoje é o seu dia. Então, aquele dia eu acho que foi, assim, a consagração do meu trabalho ali, por ter sido reconhecido por todos os atletas que estavam ali. Uhum. Todo mundo estava no backstage, os árbitros que não estavam sentados, mas estavam no backstage, os caras pararam para tirar foto comigo, falaram, que condição, que shape, pô, você vai virar pro, vai virar pro, vai virar pro. E esse foi a minha melhor época. E foi ali que você virou pro? Do segundo, primeiro foi Sul-Americano, depois eu fui em Aruba. E aí eu peguei o pro, e lá ganhei. E aí, no outro ano eu fiz o meu pro debut, que foi em Portugal Pro, também que eu fiquei no Quiet um tempo, treinei lá também, foi um baita shape que eu consegui. E ali depois dali a diabetes já começou a cada ano ficar mais difícil, sabe? Até ali eu segurei bem, como se eu não tivesse diabetes, mas assim, controlando a preparação, não tinha nada que eu tinha limite. Tudo que eu tinha que fazer eu conseguia fazer. Mas depois de 2018 ali do Portugal Pro ali, eu já comecei a sentir que cada preparação aparecia alguma coisa. Principalmente as partes de inflamação. Foi o meu primeiro campeonato que eu tive uma inflamação séria dessa, foi no Portugal Pro, que eu competi com a inflamação, não chegou a ficar tão visível, porque lá no Quiet a gente fez uns procedimentos, fazer bastante liberação, água quente e tudo. Não ficou tão visível, mas eu já estava no primeiro, que foi no posterior de coxa, uma aplicação, que os caras fizeram lá. E aí depois, cara, todo o campeonato foi, assim, acontecendo com frequência, com mais frequência, mais quantidades. E dali para lá eu vi o jogo na competição que eu já comecei a perceber que ali tava realizando sempre um sonho, curtindo o momento, um prazer. Meu objetivo já tinha meio que... Ficou mais longe, né? E eu fui consciente nesse sentido assim, cara, vou tentar fazer o que der, dentro do meu possível, mas eu sei que ficou distante. E ali já comecei a mudar um pouco mais minha cabeça, comecei a trabalhar um pouco mais do lado mental, e assim, por isso que eu sempre fui um cara mais tranquilo, assim, nunca tive problema, sou um cara que não me envolvo em confusão com ninguém, não meto nada, assim, até acho que minha cabeça foi quando começou a mudar ali. E tem alguma coisa de fitoterápico, de manipulado, que te ajuda com relação, seja estresse, imunidade? Ah, tem muita coisa, cara. Tipo, como eu disse, né, a parte de digestão, cara, eu dou muito, assim, preferência a isso. Então, Enzimax, probióticos e pré-bióticos, HCl, betaína. Então, essas coisas, cara, eu utilizo muito porque minha digestão é muito ruim por causa da diabetes. Então, essas coisas eu consigo
fazer, não ser perfeita, mas melhorar aquilo que eu tenho. Então isso, cara, eu uso assim, não posso parar de usar. São produtos que possam trabalhar na minha digestão, né? E aí tem alguns produtos que ajudam na, na sensibilidade à insulina, na resistência à insulina. Então você usa uma berberina, eu uso bastante NAC, uso bastante... que eu fiz um vídeo esses dias até para oficial, o Natue, cara, por causa da minha coagulação, Sim, por causa sim. de adorar hemogenin. Então, para mim é a melhor droga que tem. Então, quer dizer, eu faço alguns usos contínuos e assim, com grandes benefícios, né? Talvez se eu não tomasse, talvez eu teria que diminuir o prazo que eu uso hemogenin, por exemplo, que é uma droga que eu uso. Então, eu uso com mais atividade. Pô, eu uso nattokinase e me ajuda. Na época, há um tempo atrás, eu usava AS infantil. Sim. Pô, que tem diversos riscos. Aí o teu estômago vai pro saco. Vai pro saco. E outra, eu quase morri por causa da AS infantil. Uma vez que fui fazer uma cirurgia, não tinha avisado o médico. Nossa, aí não estanca o Fiquei sangue. entubado 3 dias, quase fui pro saco. Por causa que tive uma perda ali, minha saturação, puta, foi tudo, quase morri mesmo. Fiquei 3 dias entubado por causa do AS infantil. Então, hoje eu uso o nattokinase, pô, o Natue que, porra, que me controla, me ajuda, não deixa passar de 50. Se eu vejo que dá uma passadinha, eu faço uma sangria, mas é um medicamento que me dá um conforto. A parte digestiva e a parte de sensibilidade à insulina, que para mim, pô, todos esses que causam, assim, alguma, tipo, como eu disse, a berberina, tem ácido alfa-lipoico, porra, tem, cara, tem uns 4, 5 por dia só para isso, mais a digestão. Então, fora os normais, vitamina C, complexo B, vitamina D, com vitamina K. Então, pô, isso eu uso todos os dias, assim. Bacana. Mas parte de digestivo e parte de sensibilidade à insulina são coisas que não pode faltar. E assim, cara, agora que eu tô com vocês aqui com a Oficial Pharma, cara, assim, eu tenho que falar isso, né? Porque eu já fui patrocinado por algumas farmácias de importação, todas muito boas, mas a estrutura da Oficial Pharma, cara, é impressionante, assim, né? Só a gente imagina, mas a gente não tem a noção, né? Eu vim aqui hoje conhecer, fiquei impressionado e a qualidade dos produtos que eu venho utilizando há 2 meses, eu já sinto algumas coisas que eu precisava usar mais quantidades de outros produtos, eu uso hoje menos quantidades e sinto o mesmo resultado. Boa. Então, cara, tipo, não é barganhando porque eu tô aqui não, mas eu queria estar aqui um dia. E hoje eu tô aqui e agradeço muito porque eu necessito disso, né? Isso para mim não é um luxo, né? Isso para mim é uma necessidade de vida, necessidade de performance. Se eu quero continuar fazendo o que eu faço, eu tenho que usar manipulado, não tem jeito. Boa. Caminhando pro fim, pra você poder voltar. Cara, queria que você deixasse uma mensagem, né, para quem está assistindo, seja para um jovem diabético ou uma criança que acabou de receber o diagnóstico, não sabe o que fazer. Como é que você encara a tua vida depois de tudo que você já passou? Ah, cara, assim, eu queria falar para 2 públicos. Primeiro, a molecada, né, que está pensando em competir. Hoje o esporte é um esporte que virou moda, né, que tem um certo hype, né? A gente vê muita molecada vindo para o esporte. E uma das coisas que me chamam a atenção negativamente é que eu vejo esses jovens dedicados ao esporte, faturando uma graninha, mas o lado negativo é que eu não vejo ninguém falando de estudo, cara. Eu não vejo ninguém falando que faz uma faculdade, ninguém falando que quer fazer um curso. Você não vê mais, cara. Porque essa galera tá vivendo um momento. O momento do esporte é propício, mas daqui 5, 10 anos a gente não sabe o que vai acontecer. Que essas molecada tá deixando o caminho, eles estão fazendo o caminho inverso. Às vezes o cara tem uma lesão aí, Cara, a gente não sabe, uma joelho, doença, e acaba... uma doença autoimune que o cara não vai saber lidar, entendeu? Então, quer dizer, isso é o que mais me deixa preocupado hoje com essa molecada que tá entrando no esporte, que é legal pra caralho, que incentiva, que, pô, tem milhões de seguidores já, molecada com 17, 18 anos, mas, cara, eu não vejo falar sobre estudo, cara. Então, assim, eu sou um cara que nasci no esporte, com 4 anos de idade, estava competindo no esporte. Estou até hoje participando de outro esporte, mas continuo competindo. Mas, cara, eu fiz minha vida, tentei trabalhar, me formei, estudei, consegui conquistar uma condição financeira legal para depois eu me dedicar ao esporte. Se você tem essa possibilidade de já começar a conquistar dinheiro com o esporte, porra, legal pra caralho, cara. Como eu queria isso na minha época. Mas, cara, você não pode abandonar o resto, porque isso é um momento do esporte. Talvez o menino de 17 anos, 18 anos ganha 3 pau por mês hoje, pô, com 17 anos, 18 anos você ganha 3 pau, é um salário do caralho. Só que daqui 10 anos, 20 anos você ganhando 3 pau já não vai ser muita coisa. Você entendeu? Porque se o cara não fizer nada para crescer, cara, ele não vai crescer, velho.
Então isso é uma das coisas que eu não vejo ninguém no esporte falar, não vejo, principalmente essa geração falar, pô, voltei da faculdade, vou treinar, sabe, fiz isso, estou fazendo um curso de não sei o quê. Não vejo, você não percebe isso, cara. A gente não até vê. dou aula numa pós de bodybuilding, então se o cara quer, Então, cara, vai quer se especializar, fazer um esporte, cai de cabeça no esporte, mas não na academia. Entendeu? Seja um cara inteligente, cara, né? Porque não que você não vá ser inteligente treinando, você vai manipular seu corpo, você vai entender de dieta, você vai entender de saúde, você vai saber às vezes mais que médico, que nutricionista, mas cara, você precisa tornar isso uma coisa mais prática. Então você viver disso, mas viva disso de uma forma inteligente, vá buscar recursos para que aquele que você está investindo possa te trazer recursos futuros, se amanhã você tiver uma lesão, tiver uma doença. Eu não vejo, isso preocupa porque, cara, vai ser uma consequência triste daqui a uns anos. E a outra com a molecada que é diabética, né, que recebeu esse, eu falo que é um presente de Deus, porque qualquer doença que você recebe, quando você é diagnosticado, cara, é porque aquilo não é o porquê para você, é porque que você tem que fazer isso para a sua vida. Às vezes isso que você tem na sua vida, que a princípio pode se tornar uma notícia que você acha que é uma desgraça, que é uma tragédia, que é o fim da sua vida, às vezes pode ser o fim de um percurso e abrir o caminho para um novo percurso, né? Vai fechar aquela história, fecha uma porta e abre outra. Foi assim que aconteceu comigo, onde eu vi ali o fim para mim, onde eu fui diagnosticado numa cama de uma UTI. O médico falou, você sabe que essas coisas que você faz, você não vai poder fazer nunca mais. Né? E quando ele falou isso comigo, algo disse no meu ouvido assim, não, quem decide isso não é você. Né? E foi isso, logo depois eu me tornei profissional, me tornei uma referência no esporte, sendo um cara doente, e foi talvez por causa disso que eu me dediquei tanto, foi por causa disso talvez que eu abri mão de tanta coisa para ser capacitado, para me tornar capaz, para estudar sobre coisas que jamais estudaria na minha vida, para poder entender melhor sobre a minha vida, me dar mais qualidade de vida e hoje poder passar para outras pessoas que têm a mesma coisa. Então você que foi diagnosticado não só com a diabetes, com qualquer doença autoimune, entenda que às vezes o que você acha que é o seu fim pode ser só o seu começo. Boa. Quero te agradecer, muito obrigado, foi um episódio enriquecedor. Obrigado. Assim, eu não costumo ir muito podcast, né? Não sou um cara que às vezes o pessoal me chama, eu não costumo ir muito, mas tem alguns que quando me chamam eu faço questão, e quando eu acompanho vocês aqui, eu falei, pô, um dia eu queria ir lá, até a Beatriz falou, pô, sério, pô, que legal, fiquei muito honrado aí de ter chamado pra gente fazer um pouquinho de conteúdo pra galera. Então, obrigado. E galera, ficamos por aqui, mas não perca o próximo episódio do nosso Oficial Cast.